O RF Entrevista está no ar e hoje o nosso bate-papo é com Luciana Gonçalves de Freitas. Ela que é advogada, é atual presidente da OAB aqui em Campinas, com formação em Direito pela PUC Campinas, é especialista em Direito Processual Civil e Direito Processo do Trabalho. É mestre em Direito de Família e professora de Direito Civil e Direito Processual Civil. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso RF News. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Hoje a gente vai falar a respeito do direito da mulher. Recentemente nós tivemos uma decisão da Justiça que deixou aí muita gente sem entender direito o que aconteceu. O procurador, aquele que foi filmado, gravado, espancando a sua colega de trabalho, ele foi considerado inimputável porque, segundo um laudo médico apresentado pelo advogado de defesa, ele tem uma doença, esquizofrenia, e não poderia ser, então, culpado pelo ato dele, que espancou ali a colega de trabalho. Enfim, foi uma repercussão nacional, tanto no dia da agressão quanto na decisão da Justiça. Perante esse caso, a gente sabe que existe um laudo médico, enfim, né? Nem eu, nem a senhora, né, podemos contextualizar esse laudo. Mas o direito da mulher, quando acontece algo desse tipo, parece que perde um pouco a razão, né? Para todo mundo, a gente fica meio com essa sensação de impunidade. É difícil falar especificamente dos processos, Juliana, porque realmente cada um tem o seu trâmite e as suas provas, né? E o processo ele precisa dessas provas, exatamente para poder se desenvolver, né? É uma decisão que realmente podem surgir, assim como outras em outros processos também, né? De repente de homens agressores que venham a ter, a não serem efetivamente punidos. Então, acho que a condição do processo é bem específica. Com relação ao direito em si, ou à reivindicação, né, eu acho que o importante nos dias atuais é que a mulher leve, né, ao conhecimento das autoridades policiais, o que está acontecendo. Em alguns casos específicos existem os vídeos, né, então pelo menos que ela consiga reunir o máximo de provas possíveis, porque sabemos que o processo é um desenvolvimento, o processo judicial, mas que pelo menos do ponto de vista dela, né, ela vai conseguir demonstrar aí todos os atos, enfim, todo o acontecido. E essa decisão, né, vem justamente no momento que a gente acompanha um aumento, mais uma vez, né, ano após ano, o índice de feminicídio, de violência doméstica, de violência contra a mulher até em ambiente de trabalho, vem crescendo, infelizmente. Essa decisão vem nesse momento que deixa, de fato, algumas mulheres um pouco desacreditadas, né, da justiça, mas é importante a gente frisar aqui que a justiça está aí para defender e auxiliar essas mulheres. É importante saber qual caminho seguir também, né? Então, por isso que a gente vai aproveitar a presença da doutora aqui para que as mulheres que estão nos assistindo, que talvez possam estar passando por um processo desse de violência, não precisa ser o absurdo da violência física, né? Infelizmente a gente tem outras violências psicológica, por exemplo, que é gravíssima e leva a mulher à morte muitas vezes, né? A gente sabe que tem o suicídio, que às vezes são cometidos por conta dessa violência que a mulher sofre em casa. Qual que é a primeira saída dessa mulher? A senhora já falou pra gente que reunir provas é ali um ato necessário para juntar nos autos do processo lá na frente. Mas essa mulher, ela pode pedir ajuda de que forma? Existe, por exemplo, a OAB, um órgão que auxilia essas mulheres? A OAB, as comissões temáticas, elas não fazem diretamente o auxílio, porque as comissões temáticas elas não praticam os atos de advocacia judicial ou extrajudicial. Mas nós temos, por exemplo, a Comissão de Combate à Violência da Mulher, que atua diretamente, ela é um dos órgãos que participa da rede municipal de atendimento, de direcionamento à mulher que sofre violência. Então, cotidianamente os problemas são expostos, a comissão participa, né? Então, assim, indicando, fazendo atendimentos à comunidade, auxiliando, às vezes até desenvolvendo campanhas mesmo, porque esse apoio para o centro onde ela vai ser acolhida, né? Muitas vezes até doações de mantimentos, de materiais de higiene é necessário. Então a Comissão de Combate à Violência faz todo
esse papel de suporte, mas dentro da medida, dentro dos limites, porque ela não pode fazer o ato, né, extrajudicial ou judicial de defesa, propriamente do cidadão, da cidadã. Precisa ter a procura dessa mulher, né, com a abertura de um Sim, processo. sim. O registro do boletim de ocorrência é fundamental, né, o primeiro passo, vamos dizer assim, essa mulher precisa procurar uma delegacia de polícia para que aí sim ela possa abrir esse processo, conseguir uma medida protetiva, enfim, algo que cerque ela de um pouco mais de segurança. Agora, em relação à visão da legislação, né, hoje a gente tem também, por outro lado, muitas notícias, inclusive que a gente mostra aqui no RF News, em todo o jornalismo da casa, mulheres com medida protetiva nas mãos que acabam sendo mortas pelos seus ex-companheiros. A senhora acredita que talvez falte algo na legislação para que esses homens fiquem presos ao primeiro indício de possibilidade de matar essas mulheres, porque é difícil você evitar um crime passional, tirar isso da cabeça desse homem que certamente tem algum tipo de problema, que precisa de tratamento médico também, além do rigor da lei, ou não? Ou a legislação hoje é suficiente para proteger essas mulheres e o que está faltando é outras ações, como políticas públicas, por exemplo? Eu acho que em muitos temas da nossa legislação, Juliana, o que falta é realmente políticas públicas, órgãos, né, que possam aí fazer esse suporte, né, para o alinhamento, de repente, de uma conduta ou evitar, né, a realização novamente de mais um ato de violência. Eu acho que a legislação por si só, ela não é uma legislação falha, ela é uma boa legislação, mas nós estamos falando de um universo de, salvo engano, 215 milhões de brasileiros, né, e sabemos que os órgãos judiciais, administrativos, eles não estão aparelhados devidamente numa quantidade suficiente para ajudar nesse controle, né? Então, eu acho que a carência é muito mais desses serviços ou das políticas públicas do que propriamente da legislação. Até porque, infelizmente, né, o que a gente vê é uma montanha de processos, né, no judiciário ali, para que possam ser apreciados. E hoje a gente sabe, inclusive a gente entrevistou aqui o pessoal do TRT, e não só na área do trabalho, como na área da violência, enfim. São várias áreas que amontoam processos, né? E isso acaba dificultando, às vezes, uma decisão do juiz, como uma medida protetiva, por exemplo. A gente vê que algumas mulheres ficam em algum tempo tentando isso, só que a gente sabe também que hoje, por essas alterações, quando ela procura uma delegacia ali e dá andamento no boletim de ocorrência, né, não é só ir lá registrar o boletim de ocorrência, precisa dessa representação desse boletim de ocorrência, é importante a mulher saber. Essa medida protetiva hoje, ela já é no ato ali na delegacia, né, o delegado mesmo já pode deferir ali essa medida de afastamento. Infelizmente, em alguns casos, não evita, porque é o que a gente falou aqui, é um crime passional, não é um crime fácil de se prevenir, né, de fazer a prevenção à segurança dessa mulher. Muitas vezes acontece dentro da própria casa, fica difícil, às vezes nem os familiares imaginam que a tragédia pode estar prestes a acontecer, quanto menos a polícia, o poder público, enfim, para que possa fazer algo. Mas é importante a gente deixar claro aqui que existem os caminhos. E por mais que às vezes algumas notícias como essas, né, que a gente viu essa semana, desanime um pouco, é importante a mulher correr atrás dos seus direitos, porque hoje ela está amparada, né? Hoje eu acho que o grande marco foi a existência das delegacias da mulher, né, de proteção à mulher. Então, acho que realmente ter uma outra visão, uma outra oportunidade ao relatar o problema. Eu acho que nós temos uma grande situação anterior, que é a mulher se dirigir a esse órgão. Ainda é muito difícil, né? E pesquisas indicam que o maior motivo disso é realmente o medo. Né? Então, ela carrega muito medo até de fazer a denúncia. Mas eu acho que as DDMs, elas possibilitaram esse atendimento mais focado, né? Uma atenção diferenciada do que eventualmente uma delegacia que recebe as mais diversas queixas, vamos dizer assim, né? Poderia atribuir.
Então, acho que primeiramente o fato de existir Campinas ampliou porque, salvo engano, né, estamos com 2 DDMs. Então, acho que já é uma primeira grande, né, oportunidade para receber essas queixas, para realmente dar o amparo necessário a quem buscar. É importante a gente frisar, né? Existe a lei, a legislação, como a doutora bem disse aqui pra gente, ela ampara essas mulheres, é realmente fazer ela ser aplicada. Esse é um caminho, às vezes, um pouquinho mais difícil, longo, né? Mas necessário para que a gente possa fazer aí o direito das mulheres. A gente falou de violência doméstica, mas isso vale para todas as mulheres, né? Nós demos um exemplo no caso do procurador, mulheres que sofrem violência fora de casa, no trabalho. Existe amparo legal para todas essas mulheres. Basta procurar os nossos direitos, né? Sem dúvida. Muitos municípios contam com redes de proteção ou redes de apoio, né, à mulher, para defesa, para encaminhamento. Então, acho que é realmente buscar os órgãos, né, para fazer a denúncia, se resguardar com o máximo de provas que ela conseguir, para que realmente, na hora que ela for, né, que ela tiver a atitude de denunciar, ela faça realmente com o mínimo de segurança, né, para que ela caminhe aí em busca de uma punição ou de uma, né, ou realmente da coibição, né, das violências. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela entrevista aqui no nosso RF News. Eu que agradeço, Juliana.